Ei, você aí que é MEI, microempreendedor individual, você sabe realmente o que é o MEI e sabe como ele funciona? Quais são as obrigações de um MEI? Quem pode constituir um MEI? Você sabe quais são os direitos, quais são os deveres de um MEI? Não sabe? Tem dúvida? Sabe? Mais ou menos? Então fica aqui ó, até o final desse vídeo, porque esse é o assunto do vídeo de hoje. Meu nome é Gleice Vidal, como você já sabe, vocês que já me acompanham, e você que ainda não sabe, muito prazer. Meu nome é Gleice Vidal, eu sou contabilista da Sister Contabilidade. Ó, você que não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no meu canal. Se inscreve também nas minhas redes sociais, o link tá aparecendo aqui, ó, na descrição do vídeo, tá? O que é o MEI, tá? Primeiro eu vou contar para vocês o porquê que o MEI foi criado, qual foi a intenção, né, de ter inventado essa coisa do MEI. Como é que isso surgiu, o porquê que surgiu, tá? O MEI ele foi criado com a intenção de tirar da informalidade, né, muitas pessoas que trabalhavam como ambulante, como autônomo, né, prestador de serviço autônomo e tudo. Então, o MEI criou, o governo criou o MEI com a intenção de formalizar milhares de trabalhadores que viviam, né, que trabalhavam nessa informalidade, ok? Nós sabemos que, assim, o governo é um órgão arrecadador. Então, a principal intenção do governo, com certeza, foi arrecadar impostos, certo? Mas também, o MEI em si, ele traz muitos benefícios, né? Porque, além dele fazer a economia girar, né? Ele é um tipo de empresa muito fácil de trabalhar, tá? Então, ele tem várias isenções que uma empresa normal não tem. Existem várias taxas e impostos que o MEI não paga e que outros tipos de empresa pagam. Então, ajudou sim o governo, né, fazer essa máquina girar, que é a máquina dos impostos, mas também ajudou muito as pessoas também, tá? Porque contribuiu para que a pessoa conseguisse abrir um CNPJ, se formalizar de forma mais simples, tá? Além de ter os seus benefícios, né, seus direitos previdenciários também preservados, tá? Então essa foi a intenção de ter sido criado o MEI. Então o MEI, na realidade, ele é uma empresa normal, uma empresa como qualquer outro tipo de empresa, tá? O que que muda? O que muda é que o MEI, por exemplo, ele trabalha de forma mais simplificada. Então, as exigências que tem para uma empresa normal, né, uma empresa que, como qualquer outra, não acontece para o MEI, tá? Então, todos os tipos de empresa têm as suas obrigações e o MEI tem uma só. Em regra, o MEI tem uma obrigação anual, tá? Eu vou explicar melhor aqui para vocês durante o vídeo. Então, o MEI vocês já entenderam o que é. O que é o MEI? É uma pessoa jurídica, é uma empresa. É uma empresa que é constituída apenas por um sócio e que pode ter apenas um funcionário, tem limite de faturamento e paga o imposto de forma diferenciada. Então, o MEI é uma empresa simples. MEI significa microempreendedor individual. Agora vamos entender melhor, né, como funciona o MEI, que eu já disse de forma resumida, mas vamos entender melhor como funciona, tá? Quando a pessoa se cadastra como microempreendedor individual, né, ele vai ser cadastrado também no CNPJ, beleza? Se for um comércio, a pessoa terminou ali de fazer a inscrição dela, ela vai ter já um CNPJ, vai ter o CCMEI, que é o CCMEI, é o certificado do microempreendedor individual, que é como se fosse um contrato social, né, se fosse uma sociedade, ou como se fosse o requerimento do empresário, tá? Eu falo para os meus clientes que é como se fosse a certidão de nascimento da empresa, né? É um certificado que diz
algumas informações sobre a atividade da empresa, o nome do empreendedor, o nome da empresa, o capital social, essas coisas, tá? E também, assim que ele termina de se formalizar, ele também vai ter ali a sua CADESP, tá? Onde fica a inscrição estadual. Isso no caso da empresa que é comércio, tá? Então, uma empresa que é prestadora de serviço e que a sua atividade de prestação de serviço não exige a inscrição estadual, ela não vai ter inscrição estadual, não vai ter CADESP. Muito diferente de uma empresa normal, que eu chamo, que são os outros tipos de empresa, outros tipos de empresas são muito mais burocráticos, né? O MEI, você entra no site, né, e se formaliza, e ali na mesma hora você já tem o CNPJ, já tem, né, dependendo da atividade, a CADESP, já tem toda a autorização que você precisa para trabalhar. Diferente de uma empresa normal, que é um processo. Lógico que, graças a Deus, facilitou muito. O governo já facilitou muito a abertura de empresa, já reduziu bastante o custo, mas ainda é um processo e ainda existe etapas, né, a serem concluídas antes de você conseguir pegar o CNPJ quando você não é MEI. E apesar, assim, de ser necessária a emissão de notas, o MEI ele tem a obrigação de emitir nota, tá? Porque ele é uma empresa, ok? Então, toda vez que ele prestar serviço para uma pessoa jurídica, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, ele é obrigado a emitir nota, tá? E, assim, eu sempre aconselho o MEI a emitir nota para todos, porque eu acho, assim, que se você começa da forma correta, você continua de forma correta depois que não for mais MEI, porque o MEI nada mais é do que um começo. A pessoa não pode ser MEI para sempre, certo? Então eu aconselho sempre a emitir nota fiscal, tá? O MEI também, apesar dele ter, né, essa coisa da nota fiscal, ele tem que emitir nota fiscal, ele não é obrigado a ter um contador. Diferente das outras empresas. Toda empresa é obrigada a ter um contador. O MEI não é obrigado, tá? E assim, como contadora, eu não tô puxando sardinha, né, como o pessoal fala. Não tô puxando sardinha, não. Mas ainda que ele não seja obrigado a ter um contador, porque de fato ele não é importante ter um contador. Por quê? Porque os termos são técnicos, né? Apesar de ser uma empresa simples, muito mais fácil de trabalhar com ela, ainda assim existem obrigações tributárias e as pessoas de verdade têm muita dificuldade, gente. Muita, muita, muita dificuldade. Até mesmo de entrar no site e pegar ali o seu imposto mensal. Eu atendo muita gente, muitas pessoas me procuram, contanto que eu estou fazendo aqui no meu canal uma série de vídeos sobre o MEI, porque de verdade são as perguntas que chegam até mim, tá? Então eu percebo que existe, apesar da pessoa estar formalizada, às vezes há muitos anos, ela não tem ideia do que fazer, ela não tem ideia do que é o MEI e de como ele funciona. Por isso que esse é o assunto do vídeo, né? Porque de fato a pessoa não tem ideia mesmo, tá? Então assim, ela não é obrigada a ter um contador, não precisa pagar ali um contador mensalmente. Mas se ela tiver condições de procurar ajuda, né, de um contador, eu acredito, sabe, assim, que ela vai encontrar muitas contabilidades que tenham a intenção de ajudar, né? Então, e pelo menos uma vez por ano, procure um contador, sim, um profissional da área contábil, e peça para ele fazer a declaração, peça para ele olhar os impostos, ver se está tudo ok, tá? Porque realmente é importante, tá bom? Até para você não perder o seu MEI. Tem muitas pessoas que passam anos sem procurar a ajuda de um contador, passam anos e acaba perdendo o MEI. Quando ela vai procurar o contador, ela já não tem mais o MEI, ou o CNPJ já foi cancelado, ou o MEI já virou uma empresa normal, perdeu a condição de simples nacional, né? Então, isso acontece, tá, gente? Eu já vi, são fatos, né? Eu já vi isso acontecer. Então, realmente, o MEI ele não é obrigado a ter um contador, mas a orientação de um profissional da área contábil é extremamente importante e vital, né? Pelo menos uma vez no ano, procure sim um contador para saber se as coisas estão em ordem, para saber quais são as obrigações que você precisa fazer, tá bom? Como MEI. Porque o MEI ele não deixa de ser uma empresa, então ele precisa de orientação. E ninguém melhor do que um contador, né, gente? Que está acostumado com esse dia a dia aí das empresas, tá? Agora vamos falar de valores, né? Quais são os impostos que o MEI é obrigado
a pagar, tá? Em tese, gente, o MEI é obrigado a pagar apenas um imposto, que é o DAS, tá? Documento é um documento simplificado, tá? E unificado. Esse documento, dentro desse documento, né, desse boleto, vamos dizer assim, o MEI está pagando tanto a prefeitura, se ele for um prestador de serviço, quanto o INSS. A maioria desse valor que ele paga é INSS, tá? E se for um comércio, vai estar pagando o Estado também. Então, vamos deixar um exemplo aqui, né? Hoje, nós estamos em maio de 2022. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, o valor do DAS que o MEI paga como prestador de serviço é R$ 65,00, ou R$ 60,00, perdão, e 65 centavos. R$ 60,00 e 65 centavos, tá? Desses R$ 60,00 e 65 centavos, R$ 60,00 e 60 centavos é INSS, é contribuição previdenciária, tá? E os outros R$ 5,00 é ISS, isso o prestador de serviço. Quando a gente fala de um MEI que tem uma atividade só comercial, não tem prestação de serviço, é apenas comércio, ele vai pagar R$ 61,60, né? Dentro desse valor ele está pagando R$ 60,60 de INSS como prestador de serviço e R$ 1,00 de ICMS, que é o valor recolhido pelo Estado, ok? Então essa é, em tese, a única obrigação de imposto, né, que o MEI tem a pagar mensalmente. Uma observação importante, tá? Aliás, duas observações importantes. Primeiro, algumas prefeituras cobram outras taxas do MEI, tá? Na prefeitura da minha cidade não tem essa cobrança, mas existem algumas prefeituras que cobram, que eu já vi, tá? Cobra a taxa do lixo, cobra alvará, né? Alvará mensal, cobra outras taxas. Cada prefeitura é livre para legislar a sua própria forma, né? Para fazer a sua própria lei, né? Então, tem sim algumas diferenças de estado para estado, de cidade para cidade, tá? Mas, em geral, é só o DAS. Maravilha. Outra observação importante. Uma empresa normal, ela paga impostos sobre o valor do seu faturamento, tá? Então, uma empresa que é, por exemplo, prestadora de serviço, ela começa pagando aí, vamos supor, uns 4% sobre o valor do faturamento, tá? Então, ela teve lá um faturamento de 5 mil, ela vai pagar 4% desses 5 mil, ok? Isso se ela for simples nacional. Se ela for lucro presumido, é outro percentual, tá? Só que é sempre calculado sobre o valor da receita que ela tem, do faturamento que ela tem. O MEI é diferente. O MEI, ele tem um valor de imposto fixo. Esse valor não muda. Independente se o MEI teve um faturamento, emitiu notas, né, até emitiu, sei lá, R$ 10.000 em nota, ele não vai ser tributado sobre 10 mil. Vamos supor que naquele mês ele não teve faturamento nenhum. Mesmo assim, ele é obrigado a pagar o imposto do MEI, tá? Porque o MEI, ele é fixo, todo mês é o mesmo valor que ele vai precisar pagar. Não é sobre a quantidade do que ele faturou, não é sobre o faturamento, não é sobre a quantidade de notas, nada disso. É fixo, ok? Se ele faturou muito, é sempre aquele valor. Se ele não faturou nada, também é aquele valor, não muda. Aliás, esse valor só muda de acordo com o salário mínimo. Então, de um ano para o outro, esse valor ele tem uma alteração, uma atualização. Por quê? Justamente porque é contribuição do INSS, né? Então, a contribuição muda de acordo com o valor do salário. Além desse imposto mensal, o MEI também tem algumas obrigações. Por que eu digo obrigações? Porque se ele não tem funcionário, em tese, tá, gente? Como eu já falei, que muda um pouco de região para região, mas em tese ele só tem uma declaração para entregar anualmente, que é a da ASENS-MEI, a declaração anual do MEI, tá? Que é sempre dia 31 de maio, inclusive tá chegando, na data que eu tô gravando esse vídeo, pelo menos, tá chegando aí a data de entregar, tá? Então é 31 de maio que se entrega. É sempre importante você olhar, né, dentro do site porque pode sofrer alteração, tá? Esse prazo, mas há muitos anos já é 31 de maio, a data de entrega da ASENS-MEI. Agora, se você tem funcionário registrado, né, se tem um funcionário, uma folha de pagamento,
Aí as obrigações são outras. Além dessa, existem outras declarações para entregar, e são várias, tá? Tanto anuais quanto mensais, né? E tem também o E-Social, que também é obrigado para o MEI, ok? É importante se você tem funcionário, é vital, né? Não vou nem dizer que é importante, vou dizer para você que é vital você ter um contador que te auxilie mensalmente, porque aí as obrigações são várias e é bem complexo, bem burocrático, tá bom? Agora sim, falando de cobertura previdenciária, né? A maioria das pessoas, elas formalizam-se como MEI por causa da aposentadoria, né? É uma costureira, ela nem precisaria ter CNPJ, mas ela quer contribuir com o INSS. Então ela faz um MEI para ela poder contribuir de forma menos custosa, né? Menos onerosa, mais barata, né? Só que existem regras, tá? Claro, você está realmente contribuindo para o INSS, só que você tem regras para aposentadoria, tá? Eu vou explicar aqui para você como é que funciona. Então, como MEI, você tem duas maneiras de se aposentar como MEI. Por idade ou por invalidez, tá? Não se engane, ok? Não dá para se aposentar por tempo de contribuição com o MEI. A menos que você pague um carnezinho com a diferença. Pague por fora. Além do seu DAS, você também pague o complemento. Porque no DAS você está contribuindo 5% do salário mínimo. Para você conseguir se aposentar por tempo de contribuição, você precisa contribuir 20%. Então, você paga ali o DAS e aí tem que pagar também o complemento, que são os 15%, tá? E a maioria das vezes não é necessário, assim, não é necessário, não é aconselhável você fazer uma MEI só para você conseguir se aposentar. Se você quer se aposentar por tempo de contribuição e não precisa de um CNPJ, o adequado é você pagar o carnezinho mesmo, os 20% lá, porque aí a sua despesa vai ser menor. A aposentadoria por idade para a mulher, ela consegue se aposentar, isso dentro da regra do MEI, tá? Ela consegue se aposentar por idade aos 62 anos e o homem aos 65 anos. Sendo que o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Então não adianta você contribuir 3, 4 meses e falar assim, não, agora eu já tenho idade, vou me aposentar. Não, tá? Precisa ter 15 anos de contribuição. Para mulheres, né? E para homens, 20 anos, ok? Então você se aposenta sim pelo MEI, mas apenas por idade ou por invalidez. No caso da invalidez, também é necessário ter uma contribuição de pelo menos 12 meses, tá? E aí, nesse caso, claro, não cabe a idade, né? Porque invalidez é porque a pessoa já não tem mais condições de trabalhar, de executar aquela determinada função. Então, ela consegue se aposentar por invalidez. Agora, sim, o MEI ele tem outros benefícios previdenciários além da aposentadoria. Um deles, por exemplo, é o auxílio-doença, né? Para o auxílio-doença, a pessoa tem que ter também, no mínimo, 2 meses de contribuição. Não pode estar com o INSS ali do DAS, o DAS atrasado, né? Não pode, tá? Mas consegue, tá, gente? Se aposentar, consegue sim o auxílio-doença, tá? Consegue o auxílio-maternidade, consegue sim. É maravilhoso. Ele funciona como se fosse a mesma lei ali que é para o funcionário, ele funciona também para o MEI, tá? O auxílio-doença funciona, o auxílio-maternidade funciona, dá super certo, tá? Só tem que ver as regrinhas, né? Então, para auxílio-doença são 12 meses, a carência, pelo menos 12 meses, e salário-maternidade são 10 meses. E existem também algumas vantagens, né, alguns direitos para os dependentes do empreendedor, do microempreendedor individual. Por exemplo, pensão por morte e auxílio reclusão também, tá? Então, pensão por morte, esse benefício ele tem uma duração variável, vai depender da idade que aquele contribuinte tinha, né? E do tipo de beneficiário, né? Então, por exemplo, se é a esposa que vai ficar como beneficiária ou os filhos, existe uma regra própria para isso, tá? Mas pode ligar lá no 135, que é o número da Previdência Social, e se informar, tá bom? Mas tem direito sim. E auxílio reclusão também existe uma duração variável e também tem carência, né, que são 24 meses pelo menos de contribuição. Agora respondendo também uma outra pergunta aqui que sempre, né, o pessoal faz aqui na minha caixinha de pergunta do Instagram,
quem pode se tornar um MEI, né? O que qualifica uma pessoa como candidato a se tornar um MEI, tá? Para se enquadrar no MEI, é preciso, primeiro, exercer uma função independente. Como já diz o próprio nome, né? Microempreendedor individual. Então, se você vai executar uma tarefa, uma atividade que não depende, que você não consegue executar sozinho, então não é microempreendedor individual, ok? Então, ele precisa executar de uma forma independente e também existe uma regra, né? Não são todas as funções que são permitidas pelo MEI, tá? Pela lei do MEI. As ocupações, que são permitidas, né? Elas estão no anexo 11 da resolução CGSN, agora foi, número 140 de 2018, tá? Elas estão ali. Eu posso deixar até aqui no link aqui posso deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês dessa resolução. Ali estão todas as atividades permitidas para você ser um microempreendedor individual. Então, primeiro, precisa exercer a atividade de forma independente, precisa se encaixar, né, dentro dessas atividades permitidas e, segundo, possuir um único estabelecimento comercial. Então, não dá para abrir um monte de estabelecimento comercial, um monte de MEI. Não pode não, tá? Não é permitido. Não é permitido também participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador. Então, o MEI, ele só pode ter o MEI. O nome dele, o CPF dele não pode estar atrelado a nenhuma outra empresa, nem como titular, nem como sócio e nem como administrador, tá? Também não é permitido ter mais do que um funcionário. Então, o MEI, ele pode ter apenas um funcionário ali na sua empresa, tá? E também existe um limite de faturamento. O MEI, ele pode faturar apenas até R$81 mil. Isso, eu tô falando aqui, esse valor ainda não mudou, tá para mudar, mas ainda não mudou, na data que eu tô gravando esse vídeo, que é maio de 2022, tá? Então, até R$81 mil, tudo certo. Ultrapassou esse valor, ele precisa fazer uma migração para um outro tipo de empresa, ou fazer o encerramento e abrir um outro tipo de empresa, ok? Então, nesse vídeo, o que vocês aprenderam nesse vídeo? Primeiro, o que é MEI? Como ele surgiu? Por que ele surgiu, né? Entendeu como funciona o MEI? Quais são as obrigações do MEI? Quais são as vantagens de ter um MEI, né? São muitas vantagens, falando assim financeiramente, porque o MEI é isento de muitos impostos, certo? Quais são as desvantagens também? Como o MEI é pequeno, você só pode ter um funcionário, você tem limite de faturamento também, né? Você também viu como vantagem aí as coberturas previdenciárias, tanto para você, que é um microempreendedor, quanto para os seus dependentes. E você viu também quem é o candidato ideal a se tornar um microempreendedor individual, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu peguei apenas essas dúvidas principais, tá? Que o pessoal me pergunta muito, mas eu sei que tem muitas outras coisas a falar do MEI, e eu tenho preparado vários conteúdos para o MEI, né? Tenho preparado especificamente para o MEI, porque eu sei que as dúvidas são muitas, tá? Então, se você gostou desse vídeo, que eu tenho certeza que você gostou, dê o seu like, compartilha para todo mundo e escreva aqui nos comentários, tá? Uma dúvida sua que eu não falei aqui nesse vídeo, ou que de repente você procurou ali na playlist do canal e não achou, e gostaria que eu falasse sobre o MEI, coloca aqui também. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.